Akaza vs Kokushibo. Como foi o duelo de sangue entre eles? No anime de Demon Slayer, o grupo de demônios é liderado pelo próprio Michael Jackson, Muzan Kibutsuji. Eles são os vilões porque gostam de se alimentar de humanos para obter poder. Os demônios mais poderosos fazem parte de um grupo chamado 12 Kizukis, e são divididos entre as luas superiores e inferiores. Se um demônio quer subir na hierarquia, ele precisa lutar por isso, o que é conhecido como duelo de sangue. Na verdade, de acordo com o Fanbook 2 de Demon Slayer, houve uma batalha lendária entre Kokushibo e Akaza, que discutiremos neste vídeo. Vamos analisar seus estilos de luta e personalidades, então fique até o fim para não perder nada. Os 12 Kizuki são os demônios de elite, subordinados diretos de Muzan. Entre eles, os luas superiores não mudaram há mais de 100 anos, portanto eles são extremamente poderosos. Shinobu Kosho, a Hashira dos insetos, já disse que um demônio de cargo superior equivale a pelo menos 3 pilares. No arco do Distrito do Entretenimento, o Hashira do Som, Tengen Uzui, junto com Tanjiro e os outros, derrotaram os irmãos Lua Superior 6, algo que não era alcançado há mais de 110 anos. No momento da batalha final, os cargos dos Luas Superiores 4 e 6 estavam vazios, então Muzan promoveu Kaigaku e Nakimi. Além de Muzan decidir diretamente a promoção dos demônios, o posto deles pode ser decidido através de um duelo de sangue. Esse duelo de sangue pode ser considerado uma luta formal, e é reconhecido e estimulado por Muzan. Quando Doma transformou Gyutaro em demônio, ele era apenas o Lua Superior 6. Doma agora é o demônio do posto superior número 2. Então ele deve ter obtido sua posição atual através de um duelo de sangue. Estamos apenas imaginando o que poderia acontecer, mas um demônio não pode matar outro, então as condições para a vitória podem ser quando um demônio ataca seu oponente até que ele fique incapacitado de lutar, ou quando eles mostram uma habilidade avassaladora ao ponto de o oponente perder o espírito de luta. De acordo com o fanbook oficial, se Muzan der o aval, o demônio vencedor pode devorar o perdedor da batalha. Parece que o duelo de sangue segue um ritmo específico. Primeiro os concorrentes se preparam, depois Nakimi cria o campo de batalha, e Muzan observa a batalha através dos olhos dela. Quando a batalha termina, presume-se que Muzan tomará alguma atitude. Se a diferença de poder entre os dois demônios for muito grande, Muzan provavelmente dirá que não quer mais o perdedor, para que o vencedor possa devorar e absorvê-lo. Já que Muzan pode controlar a habilidade de regeneração dos seus demônios, há uma possibilidade de ele simplesmente retirá-las do perdedor após a batalha. O duelo de sangue é uma batalha de vida ou morte. Não é algo que um demônio gostaria de tentar por capricho. Agora, você deve estar pensando: então, qual seria a vantagem em ser membro dos 12 Kizuki, especialmente nos cargos superiores, que faria os demônios passarem por tanto risco? Primeiro, no caso das luas superiores, os demônios recebem a honra do cargo. Um exemplo disso é quando Muzan convocou todos os demônios de lua inferior, para o que é comumente chamado de reunião de assédio de poder. Ele acabou matando todos os demônios ali, exceto Lua Inferior 1, Emu. Por outro lado, quando ele reuniu os demônios de lua superior, ele apenas os menosprezou. Se os demônios de lua superior obtiverem o consentimento de Muzan, eles podem se comunicar telepaticamente com demônios de lua inferior, e até mesmo enxergar através dos olhos deles. Todos os demônios deveriam ser iguais, pois todos foram criados a partir de Muzan, mas é difícil não sentir que há uma disparidade de poder entre eles. Fica evidente que Doma aproveita seu posto mais alto, ao ter conversas telepáticas com o Lua Superior 3, Akaza. Parece que Doma era tão persistente, que Akaza se sentiu mal a ponto de reclamar com Muzan sobre o que estava acontecendo. Ninguém sabe o que aconteceu depois disso, mas Muzan provavelmente apenas disse algo frio como: se você não gosta, marque um duelo de sangue com ele, ou por que eu deveria me importar com isso? Partindo agora para a luta principal. Vamos dividir ela em 4 etapas, porque realmente quero transmitir a sensação da situação ao longo desse vídeo. Primeiro, vamos ver sobre Akaza e como ele entrou nessa luta. Em segundo lugar, sobre o que Kokushibo pensa dessa batalha. Então, a batalha final, Akaza vs Kokushibo.
E o que aconteceu depois disso? Bem, Akaza atualmente ocupa o cargo de Lua Superior 3 por causa de um duelo de sangue. Ele é o primeiro demônio de nível superior com o qual Tanjiro e os outros se depararam. Ele reconhece aqueles que têm um espírito de luta poderoso, e odeia pessoas fracas. Como Akaza tem esse modo de pensar, não seria estranho para ele ter respeito em termos de força pelo demônio de Lua Superior número 1, Kokushibo, que ocupa a posição mais alta. Você pensaria que pelo mesmo motivo, ele teria respeito pelo demônio de posto superior número 2, Doma, mas por causa da personalidade de Doma, parece que Akaza o odeia em vez de respeitá-lo por sua força. Por conta de sua lealdade, Muzan regularmente dá missões a Akaza, como embarcar no trem infinito e matar os caçadores de demônios. Quando Akaza falha em uma de suas missões, Muzan o repreende severamente. Akaza é um lutador que utiliza ataques de artes marciais e não usa nenhuma arma. Sua habilidade mais poderosa projeta algo que se parece com um floco de neve no chão, o que lhe permite sentir o espírito de luta de seu oponente e lidar com ataques vindos de todas as direções. Quando ele não recebe nenhuma ordem direta de Muzan, Akaza passa seu tempo treinando, em vez de se tornar mais poderoso comendo mais humanos. Ele sempre parece querer se testar, enfrentando oponentes dignos e fortes. Claro, não há humanos mais poderosos do que Akaza, e os únicos demônios mais fortes que eles são Kokushibo e Doma. Isso significa que é natural que Akaza queira enfrentar Kokushibo. E o que Kokushibo pensa sobre essa luta? Tudo o que dissemos até agora é verdade, mas devemos ter em mente que Kokushibo é um demônio, não um samurai. Ele não apenas usa sua espada contra o inimigo, mas ele pode atacar uma área maior, fazendo sua espada crescer, e também pode atacar uma área sem sequer acertar sua espada, usando apenas sua arte demoníaca de sangue. Antes de se tornar um demônio, Kokushibo era chamado Mishikatsu Tsugikuni, e era membro dos Caçadores de Demônios, o que significa que a espada de Kokushibo dá a impressão de ser uma espada Nichiren, mesmo que não seja. A espada dele é feita a partir de seu corpo, então não importa quantas vezes seja quebrada, ela pode se regenerar. E o mais importante, Kokushibo usa a técnica de respiração da lua. É uma técnica de respiração semelhante às usadas pelos caçadores, usada para aprimorar as habilidades naturais do usuário. Além disso, quando Kokushibo usa sua arte demoníaca de sangue junto com a respiração da lua, formas de lua crescente aparecem. Quando se trata dos caçadores de demônios, algo semelhante acontece. Por exemplo, com o uso das técnicas de respiração da água, vemos um efeito de água, mas os únicos danos aos inimigos vêm da espada, sendo esse apenas um efeito visual para ilustrar a quem está assistindo. Mas quando se trata da respiração da lua de Kokushibo, as luas crescentes não são apenas um efeito visual, elas podem cortar os oponentes e causar muito dano, porque Kokushibo pode alterar o alcance e a área de seus ataques, e evitá-las exigiria muita experiência, prática e sentidos aguçados do caçador. Durante a batalha no Castelo Infinito, foi necessário pelo menos 3 pilares para enfrentar Kokushibo, e mesmo assim, o custo da vitória foi alto demais, mostrando que ele não é um espadachim demoníaco qualquer. Suas habilidades transcendentes são o motivo pelo qual Kokushibo é o Lua Superior 1. Então, como seria a batalha de sangue entre Akaza e Kokushibo? Sinceramente, há uma grande diferença nas habilidades deles. É até possível que Kokushibo nem precisou se esforçar durante a batalha. Quando Tanjiro acessou o mundo transparente durante o Castelo do Infinito, parece que foi a primeira vez que Akaza viu alguém capaz de usar esse poder. Isso significa que Kokushibo enfrentou Akaza sem nem mesmo precisar acessar o mundo transparente. Pode-se dizer até que o mundo transparente é um território de superioridade e egoísmo que Akaza vem tentando alcançar por meio de treinamento. Se Kokushibo usasse o mundo transparente sem hesitação na frente de Akaza, isso poderia fazer com que ele treinasse ainda mais intensamente. Além disso, pensar nas táticas que Kokushibo poderia ter usado durante a batalha, me deixa um pouco triste por Akaza, porque ele não sabia que Kokushibo estaria pegando leve com ele. Ele tentaria observá-lo de longe, e usar ataques aéreos para tentar prender Kokushibo em determinado lugar, antes de partir para o combate corpo a corpo. O fato de a espada de Kokushibo poder se regenerar após quebrar, seria inesperado para Akaza.
Mas uma das forças de Akaza é o uso de artes marciais simples, que podem ser empregadas em diversas situações, então ele deveria ser capaz de lidar com Kokushibo em certa medida. Durante a batalha no Castelo Infinito, vimos quando Kokushibo lutou contra o Pilar da Pedra, Gyomei Himejima. Ele realmente gosta de lutar contra pessoas poderosas, para conhecer um pouco mais sobre elas. Para entender Akaza, Kokushibo provavelmente não o derrotaria rapidamente, mas com certeza teria um confronto com ele, já que estavam em um duelo de sangue. No entanto, Kokushibo provavelmente não deixaria isso durar muito tempo. No final, Kokushibo definitivamente venceu a luta, espancando Akaza tanto que ele não seria capaz de se regenerar rápido o suficiente, ou até mesmo de se levantar. Por ter vencido a luta, Kokushibo teria o direito de devorar Akaza e absorver seus poderes. No entanto, no final ele não fez isso. Não acreditamos que Muzan impediria Kokushibo de devorar Akaza, mas Muzan também aceitaria a resposta de Kokushibo se ele simplesmente fosse embora. Pode ser que Kokushibo estivesse ansioso para ver Akaza se tornar um demônio mais forte no futuro. Também pode ser que ele visse um pouco de um irmão mais novo em Akaza, ou até mesmo um aprendiz. Quando Tanjiro e os outros derrotaram Akaza, ele ficou tão arrependido que mostrou suas verdadeiras emoções. Podemos ver isso no duelo de sangue entre Akaza e Kokushibo. Havia um demônio que realmente queria vencer, e outro demônio que estava lutando como se estivesse treinando com seu irmãozinho mais novo. Além de Akaza, parece que outros dois demônios tiveram uma batalha de sangue com Kokushibo, mas ambos foram absorvidos. Então, podemos ver que apenas Akaza foi poupado desse destino. A batalha de sangue entre eles terminou sem que ninguém fosse comido ou absorvido. Kokushibo deve ter se sentido feliz por Akaza ter desafiado ele para o duelo de sangue. Por outro lado, Akaza, que perdeu para um poder tão avassalador, deve ter ficado chocado, e não teria sido capaz de olhar nos olhos de Kokushibo por muito tempo. Se Kokushibo pedisse para absorver Akaza após a batalha, Muzan provavelmente não negaria isso a ele. Embora apenas Muzan possa permitir que o vencedor como perdedor, eu não consigo imaginá-lo dizendo a Kokushibo para não comer Akaza, simplesmente porque ele ainda é muito útil. Por outro lado, Muzan não gostaria de perder Akaza por causa do resultado da batalha. E para ele foi bom que Kokushibo não tenha absorvido Akaza. Se houvesse uma regra de que as luas superiores de número 1 a 3 não pudessem ser absorvidos se perdessem a luta, então Akaza e Kokushibo poderiam lutar regularmente, e se tornar mais poderosos. Akaza realmente se esforçou ao máximo e arriscou tudo, mas infelizmente, Kokushibo era simplesmente muito forte, e não deu nenhuma chance para seu oponente. Apesar da intensidade da luta pela dominação, devo dizer que a partida foi bastante civilizada, dadas as personalidades distintas. Mas você já parou para pensar por que a família de Tanjiro viveu escondida por quase 500 anos? Quer saber o porquê? É só clicar e assistir a este vídeo que está na tela. Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo.